meu falecido pai, ele era pastor e maestro da igreja Assembleia de Deus de Madureira. Ele dirigia um lindo coral na Assembleia de Deus. Minha mãe, como sempre, intercessora, mulher de Deus, que até hoje nunca abandonou Jesus. Ficou viúva, criou 12 filhos. Minha mãe nunca largou Jesus por nada nessa vida, até hoje. Glória a Deus, mulher de oração, mulher que acorda pelas madrugadas para buscar a face do Senhor. Mulher que tem orado, ela tem intercedido pela vida dos filhos dela, que são 8 filhas mulheres e 4 filhos homens. Eita Deus! Minha mãe tem orado todos com saúde, aleluia, glória a Deus. E ali então, quando eu era pequena, eu lembro até hoje que eu ia para a igreja com meu pai, com a minha mãe, a minha irmã Sandra também ia junto, né? Mas o diabo, quando ele sabe que Deus tem um plano nas nossas vidas, ele tenta frustrar, né? Ele tenta, igreja, porque ele não consegue, né? Aleluia! Porque a minha mãe, uma mulher intercessora, porque na palavra diz, né? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos, igreja. Aleluia! Porque a oração, a gente pode não perceber, mas ela tem muito poder no mundo espiritual. Aleluia! Glória a Deus. E ali então, com 12 anos, comecei a fumar escondido, matava aula na escola, andava com mais companhia. Eu tinha 12, 13 anos de idade. Meu pai e minha mãe sempre me aconselhando, minhas irmãs indo para a igreja. Ali então eu comecei a não querer mais ir para a igreja, com rebeldia com meu pai e minha mãe. Eu achava que eu sabia de tudo. Se tiver algum jovem aí que escute bem o que eu estou dizendo. E minha mãe falava, se afasta de fulana, se afasta de ciclano. E eu falava, não mãe, a amizade não tem nada a ver não. Eu sou o que eu sou, não vai me afetar não. Tudo mentira, viu? Mentira. Porque o Satanás ele faz isso, ele coloca, viu? No teu caminho. E ali eu fui, através da amizade, comecei a fumar, comecei a beber cerveja. Dali então eu comecei a fazer coisas que já não era para fazer. E ali então com 16 anos eu saí da casa dos meus pais. Fui-me embora morar sozinha. Fui morar num prédio lá na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O nome do prédio é Balança Mas Não Cai. Esse prédio ele é porque está lá em pé. Balança Mas Não Cai porque ele é muito alto. Aquilo ali é Sodoma e Gomorra, a igreja. Ali tem prostituta, homossexual, travesti, tem tudo, tem cafetina, cafetão, tem bicheiro, tem traficante, tem tudo que a gente imagina, ladrão, tudo de ruim ali tem, naquele lugar. E onde eu fui parar foi ali. Por quê? Por causa da minha rebeldia. Porque eu não quis ouvir pai, nem mãe, nem minha família. Eles me amam. E eu achava que eles não queriam saber de mim. Eu achava que meus amigos eram aqueles que fumavam comigo, que cheiravam comigo, que bebiam comigo. Porque quando a casa cai, você olha para o lado, cadê teus amigos? Onde eles estão? Quem é que me apoiou? Foi meu pai, foi minha mãe, foi minhas irmãs, foi minha família, foi meu cunhado. Estou contando esse testemunho, igreja, não é para minha edificação. Porque para mim é difícil estar lembrando, recordando coisas que me machucaram no passado, que me feriram. E que eu conto isso porque Deus quer que eu conte. Porque eu sei que vai edificar a fé de muito cristão aqui. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E eu estou aqui para resgatar essas vidas e entregar na mão do meu Senhor. Vidas que pertencem ao reino dos céus. Aleluia. E ali então, naquele prédio, Balança Mas Não Cai, eu conheci um homem, 46 anos de idade, eu tinha 16. E ele me levou na casa dele, eu fui, e eu pensava que eu sabia, que eu era esperta, eu era uma burra, né, que eu não sabia de nada. Eu não queria ouvir pai, não queria ouvir ninguém, né. E ali então ele tirou um armário, até hoje eu nunca mais eu me esqueci disso. Tirou aquele armário do banheiro, aquele armário que a gente bota escova de dente, pasta de dente, colocou em cima da cama, pegou um espelho ali, aí jogou aquele pozinho branco, que o nome é cocaína, fez a separação e botou no nariz, cheirou e me ensinou como eu haveria de fazer. E eu lá fui. E fui, todo dia eu ia, e eu não sentia nada, era impressão minha, o diabo estava me enganando. O diabo veio com um sapatinho de lã na minha vida, veio com aquela bandeja. Eu que fui criada na igreja, conhecedora da palavra, eu não vigiei. Eu não vigiei, eu não ouvi meu pai nem minha mãe. Um homem servo de Deus, pastor. Minha mãe serva de Deus, uma mulher de oração. Uma missionária, uma intercessora na casa do Senhor. Eu não ouvi. E o que aconteceu? Quando eu me dei conta, eu já estava viciada na cocaína. Da cocaína veio a maconha. Da maconha veio a loló.
né, lá da Argentina, vinha caixas e caixas para mim. Além de eu usar Loló, ainda vendia nos carnavais. E ali então, a partir através desse homem, eu conheci traficantes internacionais de droga. Porque a gente começa assim, é cheirando, é usando a droga. Não, eu só vou usar hoje. Não, é só hoje só. Não, é só esse pouquinho. Fica se enganando a si mesmo, né? Porque eu costumo dizer que cocaína, a heroína, isso tudo aí é diabo ralado. Quando você quer se libertar, quando você se dá conta que está viciado, você já está atolado até o pescoço. Você não tem mais força para sair. Não tem mais força. E ali então eu comecei a usar, depois comecei então a traficar. Vieram franceses, italiano, colombiano, né, africano. E eu fiz amizade com essa turma toda, esses traficantes internacionais. Pessoas endinheiradas que viviam dessa vida. E a gente se reunia na minha casa. E ali era uísque, né, aqueles uísque caros. Era cocaína da pura. Todo mundo cheirando, bebendo uísque, naquele antro, naquele meio. E o diabo ali trabalhando, né? Porque Satanás sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Satanás sabia que quando eu viesse para o caminho do Senhor, eu iria pisar na cabeça dele. E minha mãe orando, intercedendo por mim. E ali então, igreja, eu comecei. Fui para a Suíça, voltei com dinheiro, comprei um carro. Fiquei toda feliz. Né? E Satanás com a bandeja de olho e cega. Satanás cega a gente. Satanás bota você surdo. Olha, você fica completamente transtornado. E ali então fiquei satisfeito. Aí fui de novo. Aí fui para a Espanha, levei, voltei com dinheiro, botei no banco, aí comecei, né? E tinha meu carro, dinheiro no banco, cartão de crédito, e tinha meu talão de cheque. E o diabo me enganando, eu achando que eu estava enriquecendo. Eu nunca pensei que a casa ia cair e que eu ia me estrepar, né? E ali eu fui a terceira, a quarta, na quinta viagem, eu estava indo para Itália. E eu peguei o avião, fui para a França com 4 quilos, 880 gramas de cocaína. Engraçado que a última viagem que eu fiz, eu gravei a quantidade de droga que eu estava levando comigo. Porque me marcou a minha vida. Foi nessa data, exatamente nesse dia, que eu estava transportando essa quantidade de droga comigo para levar para a Itália. Eu desci no aeroporto da França eu ia pegar outro avião para a Itália. Chegando na França, eu fui pega, a polícia me pegou. Eu com 18 anos de idade, tá? Sem falar o idioma, né? O povo tudo falando francês, eu sem saber o que eles estavam falando, longe da minha família, longe da minha mãe. Minha mãe não sabia o que eu estava fazendo, a minha família não sabia, minhas irmãs não sabiam o que eu estava fazendo. Meu Deus. E eu ali então fui presa na igreja. O chão se abriu, o teto caiu, eu não sabia o que fazer. Entrou um desespero dentro de mim, um arrependimento muito grande. Porque a gente não escuta conselho de quem nos ama. Só na hora que cai, quando acontece, é que você vai cair em si. Ali foi como se tivesse aberto, tirado meus olhos, uma escama, uma venda dos meus olhos. E ali naquele exato momento eu comecei a lembrar da minha mãe, comecei a lembrar do meu pai. E eu comecei a pedir socorro, mas sem ter com quem, para onde, quem que eu haveria que pedir socorro. E ali então eu fui presa. Fui condenada a 4 anos de prisão, com 18 anos. Fiz 19 anos na prisão, fiz 20 anos. E eu fui condenada a 4 e fiquei 2 anos na prisão. Mas eu era muito terrível. Eu era terrível, que olha pra mim, ninguém disse aqui, ó. Foi Jesus que transformou a igreja. Eu posso dizer pra vocês que eu tenho aqui o meu pastor e a minha pastora, que eles podem dizer como eu cheguei em São Paulo. Como Deus transformou a minha vida. O Senhor mudou tudo em mim. A minha aparência, o meu caráter. O Senhor transformou totalmente a minha vida. E ali então, igreja, eu peguei, fiquei 2 anos fugindo da prisão, uma prisão totalmente eletrônica na França, onde ninguém nunca tinha conseguido fugir. Eu consegui fugir dessa prisão. Fui para casa de um traficante francês. Fiquei escondida na casa dele. Ele tirou minha identidade falsa, tirou foto, fez trança africana e me deu dinheiro. E eu fui com aquela identidade falsa para Portugal de ônibus, fugida da polícia. A aduana me procurando, a polícia estrangeira me procurando. Eu não podia ir para os aeroportos que tinha foto minha. Eu estava sendo procurada como uma traficante perigosa internacional de drogas. E ali eu consegui fugir, chegar em outro país com aquela trancinha africana, totalmente disfarçada. Consegui chegar em Portugal. Chegando em Portugal, igreja, eu conheci uma moça que trabalhava numa boate. Ela
striptease, fazia show nas boates. E ela então me fez a proposta de eu conhecer, de eu entrar na boate, fazer show. E ali então eu fui. Chegando lá, conheci o dono da boate, né? Aí eu comecei a fazer striptease. E fazer striptease em Portugal, eu fiquei alguns anos, um ano assim mais ou menos. E eu dormindo num quarto de hotel, numa pensãozinha barata onde eu dormia. Eu acordo de madrugada com a porta caindo no chão, meter o pé na porta. Era a polícia estrangeira atrás de mim que me acharam. Ali então a casa caiu. E ali eu fui presa em Portugal de novo. E fiquei 1 mês ou 2 meses presa ali e fui a juiz. O juiz me deu 4 anos de liberdade condicional. E isso a minha mãe orando, a minha mãe intercedendo por mim. Não se esqueça, igreja, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, igreja. O Senhor, ele faz milagre através das nossas orações. A oração quebra a barreira. A oração, ela destrói tudo que o maligno planejar contra a nossa vida. A nossa oração da nossa mãe, da nossa família, ela é muito importante para nós. Minha mãe nunca desistiu de orar por mim. A minha família já achava que eu já não tinha mais jeito, porque eu não procurava mais a família, vivia afastada lá no meio daquela bandidagem toda. A minha família descobriu que eu tinha sido presa só depois que aconteceu. Foi que eles descobriram o que eu fazia, né? Que eu estava viciada nas drogas, que eu estava traficando. E ali então, a igreja, eu fiquei em Portugal escondida, fazendo show. E ali então, cumpri os 4 anos. Passados 18 anos, eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, igreja, em vez de eu sossegar, ficar quietinha, eu voltei para a favela no Rio de Janeiro. Aí é que foi o negócio que ficou sério pro meu lado. Ali então, igreja, eu comecei a traficar na favela, a usar a droga. Dali do tráfico eu fiquei 4 anos traficando. E ali então o gerente daquela favela faleceu, morreu, a polícia matou, uma troca de tiro. E é uma favela muito perigosa, que a polícia entrava a bola pro caveirão. A gente colocava tronco no meio da favela pro caveirão não entrar. Era tiroteio, era carro roubado a todo momento. E ali então morreu. E eu era conhecida como auxiliadora. Né? Os bandidos tudo no radinho, auxiliadora pra cá, auxiliadora pra lá. E ali então o dono da favela me fez a proposta de eu gerenciar essa favela. Porque eu sempre fui muito corajosa. Eu andava armada com pistolas. Não era uma não, era 2, 3 pistolas na cintura. E eu parecia um homem. Eu colocava uma botina daquela do exército, aquelas blusas camufladas do exército, e eu parecia um homem. E ali então eu comecei a gerenciar. E ali então eu montava e desmontava as pistolas. Eu sentava na beira da calçada ali na favela, aqueles soldados tudo vigiando, tomando conta. E eu montava e desmontava 12, ficava limpando, andando com ela nas minhas costas. Eu dormia com ela, cochilava com ela ali perto de mim. Aquela 12 parecia que era um anjo da guarda, como a gente diz, né, no mundo, né? Eu falava, deixa isso aqui que isso aqui é meu anjo da guarda. Esse momento da minha vida, igreja, eu esqueci de Deus. Eu esqueci que eu tinha uma mãe, que eu tenho uma mãe, mulher de oração.